Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista da Universidade Paulista, a Unip, em parceria com o curso e Colégio Objetivo. E hoje o nosso tema é segurança alimentar e como isso afeta o nosso dia a dia. E para essa conversa, eu trago hoje a professora Renata Marques, ela que é professora de nutrição da Unip e também presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Campinas. Seja muito bem-vinda, Renata. É sempre um prazer conversar com você. Tudo bem, Malu? Como vai? Quanto tempo? Pois é, já falamos da pandemia e hoje... Sim, durante a pandemia. E fiquei super feliz, né? Porque é uma temática super importante. E aí, quando a universidade traz essa oportunidade, sensacional. Hoje a gente vai bater um papo bem interessante. Ô, Renata, como que a gente pode conceituar o que é, vamos dizer, a segurança alimentar? Como é que a gente tem segurança alimentar? Bom, a segurança alimentar, na verdade, é quando, né, nós temos o direito humano a uma alimentação adequada, sem que esse direito seja violado, né, em relação à habitação, em relação à educação, ou seja, né, a falta da alimentação não comprometa, né, as outras questões, tá? E aí, o que a gente percebe hoje? A segurança alimentar, ela só realmente está caracterizada como algo, né, adequado quando esses direitos eles estão o quê? Respaldados. E vale lembrar, Malu, que é o seguinte, né? A gente tem esse direito humano adequado, né? Já desde 2010, né? Que foi, inclusive, consagrado pela Constituição Federal. Olha que interessante, né? Quer dizer, é um patamar, então, vamos dizer, a insegurança é quando isso não está, sem fazer nenhum trocadilho, mas quando isso não está posto à mesa, né, Renata? Isso, exatamente. E aí a gente também tem, assim, uma visão um pouco, eu digo, equivocada com essa questão da segurança. Muitas pessoas acham que segurança alimentar é só quando o alimento tem qualidade, ou uma questão de controle de qualidade de um alimento, e na verdade seria o acesso a esse alimento, né? E aí a gente percebe que hoje, infelizmente, a gente passa por uma vulnerabilidade muito grande no nosso país. Hoje a gente tem mais de 28 milhões de pessoas, né, em situação de fome, além, né, do mundo todo também passar por essa vulnerabilidade. E o que é quando você fala passando fome? O que é? Ela não come nenhuma vez? Como é que é isso? Como é que você caracteriza o que seria passar por essa fome? O que é isso? Assim, por mais difícil que isso seja, mas nós, né, como comunicadores, nós temos que falar sobre isso, né, Renata, e Tá. deixar isso muito claro para o internauta, para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, a gente tem um médico sanitarista, né, que falava que a fome ela é um fenômeno, né, que não é algo natural. E é realmente, né, não é algo natural. Que seria, né, o resultado das relações sociais e econômicas, né, estabelecida entre os homens, tá? Que a produzem e a mantêm. A fome, a gente tem vários estágios da fome, tá? Então, assim, quando a gente fala que uma pessoa ela está, né, na extrema pobreza, tá? Então, assim, muita gente associa a fome à pobreza. Então, não necessariamente a pessoa que é pobre passa fome. Ela pode passar por algumas fragilidades. Então, a fome ela é causada pela falta da energia insuficiente da ingestão alimentar, certo? Quer dizer, é a privação daquele alimento onde a gente tem, inclusive, qualquer malefício à saúde em relação à ingestão dessa alimentação. Mas a gente também tem, Malu, que eu acho legal a gente falar, e muito, né, suas palavras muito bem colocadas,
para a gente entender, inclusive, o que é insegurança moderada, que muita gente pergunta para mim, mas insegurança alimentar moderada, grave, o que significa má nutrição? Quer dizer, são coisas diferentes, tá? Então, assim, a insegurança alimentar moderada é aquela que é um estado de incerteza sobre a capacidade de obter esse alimento. Então, como a gente fala, né, a gente precisa ter acesso a esse alimento. E aí, quer dizer, ela fica com o risco de pular ou uma ou duas refeições, mas ainda, né, não teve um comprometimento nutricional, né, que leve a uma inanição, ou né, uma fragilidade maior, uma desnutrição, enfim. E aí, a gente tem a insegurança alimentar grave, tá? Que é aquela que a gente fica totalmente sem comida, tá? E a gente também tem, Malu, uma assim, descrição errada, às vezes, da fome, porque a gente compara essa questão de inanição só, por exemplo, com alguns países, faz a comparação com alguns países da África, por exemplo, né? Que a pessoa que é desnutrida realmente é aquela que passa por uma insegurança grave somente. E hoje a gente fala, sim, a gente tem essa condição, tá, de insegurança grave, não só fora do país, mas aqui também no nosso país, onde a gente tem um comprometimento maior da saúde, tá? E, ou seja, a grave é quando a gente tem realmente uma frequência maior, né, da ingestão dessa alimentação adequada. E a má nutrição, né, é a condição associada da deficiência, essa eu quero explicar legal, né, tanto do excesso quanto a falta do alimento, tá? Então, a ingestão de macro e micronutriente, e aí entra, Malu, uma coisa muito legal da gente estar trazendo aqui agora, que a insegurança alimentar, ela também está vinculada com a obesidade. Não é uma coisa, você fala, mas como assim vinculada à obesidade? Eu achava que era só a pobreza. Olha, que interessante. Ô, Renata, agora, eu não sei se eu exigiria muito de você, se você explicasse, por exemplo, esses estágios, né? Assim, por exemplo, quando você fala desses estágios da fome, né, esses níveis, com um exemplo. Você conseguiria explicar isso para a gente? Porque, por exemplo, no conceito eu entendi, mas na prática, como é que ele funciona? Entendi. Então, por exemplo, né, vamos dizer assim, uma pessoa que passa fome, né, que tem essa inanição grave, tá? Ela vai ter realmente uma desnutrição, uma magreza, um comprometimento, uma deficiência nutricional por algum micronutriente. Esse é o estágio mais grave, levando até a morte, né? A moderada, quer dizer, ela tem o comprometimento, também pode ter um baixo peso, mas ela ainda, né, consegue fazer algumas refeições ao dia. A grave, quer dizer, ela não tem nenhuma ingestão alimentar, né, não tem o alimento, não tem o acesso, tá? Eu não sei se deu para explicar legal, enfim. Olha, mas eu ainda, por exemplo, quando você fala do moderado, quantas vezes, o que ela deixou de comer? Nos O número. nutrientes. O moderado, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Ela consegue fazer 2 refeições ao dia, e mesmo assim, essas refeições, elas não conseguem atingir adequadamente o valor nutricional. Por exemplo, ela come arroz, só come arroz e farinha, ou arroz e feijão somente, não tem os outros alimentos, né, pelos quais eles têm nutrientes variáveis, né, que tem vários nutrientes. Então, eu vou te dar um exemplo. Não come uma fruta, não come uma verdura, não come um legumes. Ela tem a privação, acho que a palavra melhor é essa. Ela tem uma privação, né, de alguns alimentos quando a gente fala de moderada. Quando a gente fala grave, ela tem a privação total. Ela não tem nem acesso a esse alimento. Certo? Água é alimento? Água é alimento. E você tocou num assunto muito importante, né? Porque assim, a gente também passa por um problema sério, né? Em relação às políticas públicas, porque nem todas as famílias elas têm acesso à água potável, e isso também traz uma vulnerabilidade. Ou seja, Malu, nossa função enquanto sociedade civil e as políticas públicas
proporcionarem, né, para a gente evitar essa questão da insegurança. E a insegurança, como eu falei para você anteriormente, ela não fica só na ausência da alimentação, mas na qualidade daquela alimentação que eu também vou ingerir. Por isso que a gente está vivendo um momento bem complexo, porque a gente vê crianças, por exemplo, obesas e desnutridas, ou seja, né, ela está acima do peso, porém, o que ela comeu, né, a qualidade não é legal. Assim como o adulto, tá? A mesma coisa. Então, assim, quando eu tenho segurança alimentar, quando eu tenho habitação, quando eu tenho toda a estrutura, infraestrutura mínima de água potável, enfim, higiene. Então, isso também, né, traz uma segurança na alimentação, educação, enfim. Agora, Renata, você citou uma expressão aí que me chama a atenção. Quer dizer, quando você fala de políticas públicas, né, no Brasil e no mundo, né, se a gente puder estender esse assunto, assim, qual seria o grande desafio que tem a segurança alimentar, ou a insegurança alimentar? Qual é o grande desafio que ela enfrenta hoje? Olha, eu vejo que um dos desafios, né? Eu acho que são vários, Malu, mas eu acho que um dos desafios é a questão do acesso. Mais interessante, o nosso produto, né? Todos têm acesso a esses alimentos. Então, um dos desafios seria realmente a gente ter educação e emprego, né? Então, quer dizer, eu preciso na família, então eu preciso ter o mínimo possível, né, de condições de infraestrutura através de políticas públicas mínimas, né, para eu conseguir comprar um alimento de qualidade. E aí a gente tem um outro desafio, né? Então a gente também tem o desafio da sustentabilidade. Então hoje a gente também tem que pensar de uma maneira sustentável. A gente também tem que avaliar, inclusive, o que a gente come, de quem a gente compra, potencializar a agricultura familiar, enfim, entendeu? Então, assim, é um contexto bem complexo para a gente conseguir. Muita gente pergunta assim, mas como que a gente extermina a fome? Como que a gente vai acabar com a fome? Né? Quando todos tiverem o mesmo direito. O assunto é por demais complexo, não só no Brasil, como no mundo, né? Os dados da FAO, às vezes eu me surpreendo quando eu vejo as estatísticas, os números, né? Realmente é assustador. E fico pensando, né, Renata, é tão difícil a fome, né? Porque quando você sente sede, você sente fome, é algo assim tão incontrolável, né? Aí dá para entender quando a gente e falar, jogar luz sobre esse assunto, né? Eu acho importante, né, Renata, a gente Sim, pensar sobre isso de forma sensível, né? sensível. E acho que você tocou num assunto muito sensível mesmo. Acho que a palavra é essa, porque a fome dói, né? As pessoas acham que não, a fome dói. E o que a gente percebe? Além da fome doer, a gente tem uma classe, e aí a gente está falando, né, também de uma questão de etnia, a gente também está falando de uma questão, né, que é onde a gente percebe que a maior parte das pessoas que passam fome no Brasil são negras, né? Então a gente precisa também, tá, balizar essa população da acessibilidade, principalmente educação, né? Então, onde a gente tem educação, onde você tem o acesso para mudar aquele contexto, você também vai conseguir mudar essa questão da ingestão alimentar. Porque o que o Brasil tem de maravilhoso, né, dentro dos programas de políticas públicas? A gente tem um dos programas que é um dos mais antigos, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que a gente tem desde 1955. Primeiro, ele vinha de um cunho, né, com um cunho muito assistencialista. Hoje não, a gente, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é excelente. E por que eu trouxe a pauta do Programa Nacional de Alimentação Escolar? Porque é a primeira porta de entrada, né, que a gente tem dentro de um programa
dentro da educação, na educação, né? Ou seja, eu vi que quando você foi falar, você ficou até emocionada aí, porque assim, a gente fica imaginando uma criança passando fome. Ou seja, uma criança que passa fome, ela também não consegue estudar. Ela também vai ter um comprometimento no seu desenvolvimento, né, não só cognitivo, né, físico, neurológico, e isso é uma cadeia. Renata, você sabe que enquanto você falava, eu fiquei pensando na complexidade, né? Então, por exemplo, tem sim estatísticas alarmantes e tudo mais, mas assim, nós, como instituição de ensino, estamos fazendo aqui o nosso papel, que é jogar a luz sobre esse assunto, né, Renata? Porque é o seguinte também, às vezes eu fico pensando, não só colocando a mãe ou o pai, mas você imagina, uma mulher dona de casa, com 2 filhos, 3 filhos, um filho, ela chega do trabalho cansada, levantou muito cedo, aí ela foi, trabalhou, voltou, uma alta executiva, a mãe que trabalha fora. Aí ela chega, enquanto ela pode fazer o jantar, esse tempo fazer o jantar, assim, o filho, mãe, só um salgadinho. Então, quer dizer, ela está fazendo isso também para aliviar um pouco a situação dela, mas às vezes isso pode ser muito prejudicial para a criança também. Então, assim, de novo, essa questão que a gente está falando da segurança alimentar, ela passa pela educação, né, Renata? Sim, ela passa. Ela passa pela educação. E aí, eu vou te contar uma coisa, Malu. Eu e você já passamos por insegurança alimentar. Não pela falta do alimento, mas pela qualidade do alimento que a gente ingere. Então, hoje, como você está falando, o nosso papel enquanto universidade, ele tem que trabalhar, a gente deve trabalhar dessa forma, né, em relação à educação alimentar e nutricional, propagando, né, a diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, e você sabe que eu gosto muito de falar sobre isso, a gente já falou outras vezes, né? Que a alimentação tem um cunho afetivo, tá? Então, quer dizer, a gente trabalha o tempo todo, se socializa através da comida. Então, quando você fala desse salgadinho, dessa mãe executiva, eu gostei do exemplo que você deu, porque assim, tanto a mãe executiva quanto a mãe que não tem o alimento, né, ambas passam por insegurança alimentar de uma maneira diferente, mas também passam, tá? Então, enquanto sociedade civil, enquanto universidade, eu fico muito feliz da gente poder realmente trazer essa pauta. Eu acho que é uma pauta bem complexa, eu acho que hoje vai ser assim, pincelada e a gente pode voltar a falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas não têm isso claramente, né? Então, assim, como que eu faço? Muitas mulheres me procuram, mas Renata, como que a gente faz para evitar, né, esse problema? E aí a gente tem uma outra situação, Malu, que os alimentos, né, que também são de baixo valor nutricional, eles são mais baratos. Então a população carente também vai comprar, porque ela também não tem condições de comprar um alimento que tenha uma qualidade melhor. Então, será que a gente não precisa rever todo esse contexto de alguma forma? Não, e outra coisa, viu, Renato? Fiquei pensando aqui também, o dia que eu passo a pão de queijo, nada contra o pão de queijo, que eu amo pão de queijo, mas assim, vamos dizer, entrando nessa estatística da insegurança alimentar, porque não está certo, né? E aí eu já quero puxar para um outro ponto. Aí entra o papel do nutricionista, né, Renata? E aí nesse sentido, eu quero aqui encaminhar para o papel do nutricionista, do profissional nutricionista, e também já puxando para a formação de nutrição, que é o curso também que você também é professora na Unip. Então, eu queria juntar esses dois assuntos. Olha, nossa, muito bom. Eu sempre falo para os meus alunos, Malu, que nutrição não é tendência, é ciência, né? Então, assim, o nosso papel enquanto nutricionista, independente, tá, da classe social que a gente vá orientar, a gente também tem que falar dessas questões relacionadas à segurança e insegurança alimentar. A gente também tem que ensinar o nosso cliente ou o nosso paciente, né, a forma de comer, onde comprar, como fazer, tá? E o papel do nutricionista hoje realmente é extremamente importante,
Por quê? Porque nós não somos profissionais emagrecedores, somente profissionais emagrecedores. Pelo contrário, nós educamos as pessoas, devemos educar, né? E também estimular o gestor público a melhorar as políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional nos municípios. Então, e nesse assunto também, eu quero pegar um pouco a sua experiência, a sua vivência, junto ao seu cargo, né, que você é presidente desse conselho, ou é presidente da empresa mesmo? Como é que está Não, aqui? não, não. É o conselho. Eu É até ia conselho. pontuar para você. É o conselho. A gente tem o Conselho Nacional de Segurança Alimentar que voltou, né, a atuar esse ano. O Malu ficou aí durante 4 anos parado, né, inclusive. Mas todos os municípios eles também têm o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E o Conselho Municipal de Segurança Alimentar ele vai dar qual é a condição do município em relação à questão da segurança alimentar. No meu caso, né? No nosso caso, nós ficamos muito felizes mesmo. Eu já sou conselheira, participo do conselho há mais de 10 anos, né? E aí teve essa indicação para eu entrar como presidente aqui no município de Campinas, e a professora Célia é minha suplente. Então, a gente tem aí o grande desafio de colocar em prática o plano que a gente tem municipal de segurança alimentar. Então, Campinas já tem o plano, mas a gente tem o Conselho Nacional, a gente tem o Conselho Regional, que inclusive a gente tem outras professoras da Unip que também participam, né? A gente tem os fóruns para a gente discutir essas questões todas, porque a gente não pode ser, né? Não só da questão do acesso à educação, a questão cultural, né, socioeconômica. Então, a gente trabalha junto ao município, né? Aí já respondendo um pouco qual é o papel, né, do conselho em relação a isso. O conselho ele assessora, né, o poder público, o gestor público em relação às políticas, né, voltadas a essa questão, considerando os outros conselhos, né, e fazendo parceria com as outras secretarias, ou seja, né, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, ele dá suporte para a Secretaria de Educação, para a Secretaria da Saúde, né, e para a Secretaria da Assistência. Então, a gente fica voltada à Secretaria da Assistência Social, né, para a gente conseguir trabalhar essas políticas, para a gente melhorar o acesso, né, para as pessoas a essa condição da melhoria da segurança alimentar através de algumas ferramentas. Renata, você que está à frente dessa, vamos dizer, de uma política pública, né? Pelo menos está aí no caminho, né? E está mais, eu vejo que você está mais perto do que eu, né? Então, assim, o teu envolvimento com o assunto, portanto, é muito mais abrangente. Então, nesse sentido, eu te pergunto, o que te tira o sono quando você vai a uma dessas reuniões? O que mais te preocupa? Qual é o desafio? Acho que a expressão é essa mesmo. O que é que te tira o sono? Olha, o que me tira o sono, na verdade, Malu, é realmente a gente ver, né, que hoje a gente tem famílias que não conseguem ter, né, nem um salário mínimo para manter a integridade enquanto ser humano, né? Então, tipo, todas as fragilidades já existem. Ela não tem habitação, ela não tem educação e falta comida, né? E aí a gente também, o que me tira o sono é a gente não conseguir operacionalizar isso para todos que passam, né? Para essa situação tão extrema, tá? Então, assim, a gente tem programas, né? Eu vou dar um exemplo para você, tá? Aqui no município de Campinas, a gente tem um restaurante popular, enquanto a gente precisava ter mais restaurantes populares, né? E vamos conseguir, se Deus quiser, logo. Então, o que me tira o sono é a gente também perceber o quanto a sociedade civil, e quando eu falo a sociedade civil, eu não estou falando somente dos políticos, eu estou falando Renata, você, Malu, né? Eu estou falando, né, os nossos filhos, os nossos amigos não terem ciência disso, isso também me tira o sono, né? E não se preocuparem com isso.
não se preocuparem, inclusive, com a questão da sustentabilidade em relação ao plantio do alimento, né? E não perceber o quanto o agricultor é extremamente importante na nossa vida. A gente precisa saber de onde vem o alimento, qual que é o custo desse alimento, né? A gente precisa, inclusive, entender como a gente pode melhorar para o outro de uma forma involuntária. E quando eu falo involuntária, não necessariamente você, olha, eu tenho que dar um pacote de arroz para essa família. Não, eu tenho que fomentar, né, para que ela tenha acesso à compra desse arroz. Eu posso ajudar de uma forma emergencial, porque isso acontece, né? Então, assim, eu não sei se você percebe que a fome, ela também está vinculada não só à falta do alimento, a toda essa restrição que nós falamos, mas catástrofes, né? Ambientais. Então, isso também, né? Causa fome, causa pandemias, doenças, enfim. Então, eu acho que isso que me tira o sono, é essa falta de conhecimento, né? Porque a gente sempre coloca a responsabilidade muito no poder público, mas enquanto Renata, sociedade civil, Malu, nós enquanto universidade, o que a gente pode fazer? Será que são só campanhas de arrecadação de alimento? Ou não? A gente se rever dentro da nossa casa, né? De que forma melhorar o consumo dos alimentos? Entendi. Agora, Renata, eu queria puxar também para um outro ponto, que, assim, você falou muito na sociedade civil, eu achei importante esse ponto também, porque a gente tem, assim, a tendência, não, mas isso não é responsabilidade minha. Se a gente puder empurrar, a gente empurra, seja para quem for. Agora eu te pergunto, né, assim, à luz do conhecimento, à luz da academia, né, de ensino, né, o que é esse ponto, como é que você, como uma educadora, o que você pode, vamos dizer, lançar aqui nessa nossa conversa, uma consciência para a gente, por exemplo, para a mãe que chega em casa, essa mãe que eu me referi aqui, que trabalhou o dia inteiro, o pai que chegou, o filho está ali chorando, papai, eu quero isso, quero aquilo. Como é que a gente, como sociedade civil, como é que a gente pode virar a chavinha? Renata, como é que eu posso sair daqui hoje dessa live, dessa entrevista, melhor dizendo, como é que eu posso sair daqui pensando diferente? Olha, planejamento. Malu, planejamento. A gente precisa se planejar, meu amor. Se planejar em relação às compras, fazer um planejamento, eu falo que é um planejamento estratégico com a família, envolver as crianças em relação a essa questão também na compra, na aquisição dos alimentos, sabe? A palavra é planejamento, tá? E educação. Porque aí você consegue realmente entender o que está acontecendo. Outra coisa, olhar para o outro e também se educar em relação a essa questão do assistencialismo, tá? Nós não vamos conseguir mudar a questão da fome dando comida, mas dando acesso para que ela consiga, né, ter a condição de comprar o alimento. É diferente, tá? Então, o que eu digo para você é que o nosso desafio é esse. E que é bastante sério, né, Renato? Eu acho que a gente, quando traz esse assunto, esse tema, vamos dizer, tão nevrálgico, né, no mundo e na atualidade, todo mundo e o Brasil também fala muito disso, né? Então, nós, como um trabalho de formiguinha, no sentido da consciência, né? A gente olhar e ver o que nós estamos fazendo com o que a gente ingere, né? Seja o que alimento for, mas você precisa pensar o que você está fazendo, porque diz que a gente é o que a gente come. Confere, Perfeito, confere, Brasil. confere. Super confere, super confere. A gente é o que a gente come, mas a gente sempre tem que olhar o nosso e o do outro, né? Então, assim, é uma questão de responsabilidade social, na minha opinião.
o assunto. Olha, Renata, daria para a gente esticar a conversa, nosso tempo está esgotado, mas assim, daria para esticar muito essa conversa, e eu gostaria de falar mais com você sobre isso, porque é um tema por demais importante, e eu acho que a Unip, ao escolher esse tema, ela foi muito feliz, porque é um tema que está aí na ordem do dia. Quando eu falo que o conhecimento ele sai dos muros da universidade e vai para a sociedade, né? Renata, muito obrigada pela sua Sim. partilha, pelos seus conhecimentos, por dedicar aqui um tempo para essa nossa conversa tão salutar. Obrigada, Renata, e até uma próxima. Um abraço, eu que agradeço. Fico muito feliz em representar a universidade, né, com uma pauta tão importante e super me coloco à disposição para a gente conversar melhor sobre isso. Tá certo. Obrigada, Renata. Até uma Abraço, um próxima. beijo, Malu. Até a Beijo. próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.